E o que mais? Que o Senhor seja com todos, né? Essa é a minha saudação própria. Que o Senhor seja com todos. É uma boa saudação, não é? Você sabia que Boaz, aquele homem que era tio, né, de Noemi, e eu pude tirar dali aonde que o profeta dizia, porque Deus abençoe é a melhor palavra que você pode dizer. E Boaz, ele saudava com esse Deus abençoe. Diz que o Senhor os abençoe e seja com vocês. E aí o povo respondia amém. É maravilhoso, não é? Eu estava aqui me contendo para não rir, né? Eu vi a Ana Flávia cantando, né? E pela primeira vez é bem toada, né? O irmão Franz, que dizia, finado irmão Franz, né, de Ponta Porã, que ele tinha esse ditado antigo e dizia assim: nossa, mas como ele é entoado. E como ela é bem entoadinha, né? Você saiu bem, graças a Deus. E aí eu sentado ali, eu olhei para cima e vi o Joãozinho com a turminha dele. Aí eu me lembrei de uma passagem que veio na mente. A mente da gente faz uns retrospectos, né? Aí eu lembro do meu André, né? Quando ele tinha aí seus 10, 11 anos. E ele, aquele varetão grande, chegava da escola, só comia rápido, já ia para a calçada, já ia fazer capucheta, já ia... Como é que é? Como é que fala aquele negócio da pipa atrás? A rabiola, né? Era amarrando rabiola e fazendo pipa, e os discípulos tudo em volta dele. Ele tinha mais ou menos uma meia dúzia de menininhos que sabia a hora que ele chegava, já encostava tudo. André, porque não sei o quê. Aí eu brincava, né? Falei, o apóstolo se assentou no trono e os discípulos estão tudo em volta, né? Aí ele lá viu o Joãozinho e a turminha dele lá que ele está ensinando lá. Falei, Joãozinho e seus discípulos, né? E aí já me deu uma crise de riso, só Deus para controlar, né? Mas Deus abençoe o Joãozinho pela disponibilidade dele, né? Ele está ensinando os discípulos aí. E isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Tenha esse espírito voluntário de ensinar os demais a fazer, né, as coisas que são necessárias a fazer. E eu acho que quando você vê, principalmente menino novo aí na adolescência, que tem vontade de aprender alguma coisa e você sabe fazer, perca um tempinho, ajude ele, né? Isso é muito importante, porque sempre vai ter um segmento, sempre vai ter alguém, e ele se sente incentivado quando alguém tem disponibilidade para se assentar com ele, explicar, ó, começa assim, faz assim, é assim que se faz, é assim, né? E isso é uma coisa muito importante. Agora tem gente que se fecha em torno de si e diz, não, nem adianta, aquilo lá não adianta, aquilo lá não adianta. Por que não adianta? Claro que adianta, né? É só começar que Deus dá graça, amém? E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de graça dá a todos sem lançar-lhe em rosto ao ser concedido. Então, isso é o que Tiago, né, diz ali no capítulo 1. Vamos nos pôr de pé, meus irmãos. Nós vamos lembrar aqui, pedido de oração. A irmã Selma de Carvalho pede oração em seu favor por uma perícia médica que foi negativa. Irmã Catarina Inácio pede oração em seu favor e por questão de enfermidade, né, os irmãos lá de Irani. E me desculpe, quarta-feira mesmo eles pediu, né? Pastor, vocês vão orar e lembra de nós nessa tamanha oração que também vocês oram por nós oramos por vocês, e eu acabei me passando por alto. Mas eu creio que Deus sabe todas as coisas, né? Tem um pedido de oração também seu nesta noite? Se tiver, vamos fazê-los conhecidos diante do Senhor. Levante uma de suas mãos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos ante o Senhor e pedimos a Tua grande misericórdia, a Tua grande graça. Pai, venha nesta noite, através da bondade que há no Senhor, aqui também essa peça de roupa, e o Senhor conhece a necessidade desta vida. Eu imponho minhas mãos sobre ela, pedindo que a virtude do Espírito Santo o acompanhe, e que essa vida possa ser ajudada e beneficiada. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, ajuda aqueles que necessitam e que precisam de Ti. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Venha também nos abençoar, Senhor, por intermédio da Tua santa palavra, e que em mais essa etapa desse pequeno assunto o Senhor possa nos ajudar e que saímos daqui abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Antes de assentar, nós vamos ainda ler a mesma escritura que temos lido aí duas sexta-feiras, né? Que é Isaías 61 e depois 2 Coríntios capítulo 10. Isaías 61. Quero agradecer os irmãos que estiveram cooperando ontem ali em Martinópolis, né? E agradeço também os que oraram, nós pedimos oração aqui, tivemos um trabalho maravilhoso ontem ali, né? Alguns irmãos foram daqui, visitantes lá também, e a casinha estava cheia, né? Mas o mais importante era o espírito que estava muito bom, muito gostoso, né? Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável somente até o versículo de número, é o versículo 1, né, que nós lemos, não é isso? A pregoar, esse versículo 2, o profeta diz que Jesus só leu essa parte do versículo 1, não sei se você já notou isto. Quando foi lhe dado o livro na sinagoga para que ele lesse, ele leu só essa parte. Essa parte que naquela época não era separada em versículo, mas era somente em frase. Ele não leu esse versículo que hoje para nós está no versículo 2, porque isso aqui corresponde à sua volta quando vier para julgar. Porque diz assim: e apregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não veio para vingar, ele não veio para condenar. A sua primeira vinda ele veio para salvar. Amém? São às vezes pequenas curiosidades que nós deixamos passar desapercebido. Agora vamos para 2 Coríntios capítulo 10. Por isso ele disse, né? Hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 a seguir. 3, né? Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e a obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Que o Senhor acrescente bênçãos à meditação da palavra. Podem se assentar. Eu pedi que vocês me lembrassem onde nós paramos. Falei, olha, se eu esquecer, vocês vão me lembrar. Mas Deus foi bom e a gente conseguiu chegar aqui, né? No assunto onde nós estávamos, que era na perguntas e resposta número 3, onde nós paramos falando sobre a teia. E hoje, se Deus quiser, nós vamos concluir este assunto aqui, porque nós poderemos ir longe, ir, mas vai ficando assim um pouco cansativo, se torna repetitivo, né? E nós vamos então encerrar por hoje, depois podemos até falar dentro desse assunto, enxertado com outras coisas que Deus nos dá a direção. Então vamos falar ainda nesta noite sobre prisão espiritual, ainda falando sobre o sistema denominacional. O sistema denominacional é o mesmo sistema da qual o profeta diz que começou nas eras primitivas, o sistema dos Nicolaítas, que é quando se humaniza ou tenta se humanizar o sistema de Deus. Nunca esqueça que Deus tem um sistema e Ele trabalha dentro desse sistema. E esse sistema a qual Ele traz para trabalhar, Ele usa o homem. O profeta diz, Ele poderia usar a mula como Ele usou nos dias de Balaão, Ele poderia permitir que uma serpente fosse usada, como no passado, antes dela ser transformada, ela foi usada, Ele poderia usar o vento, mas Ele escolheu usar o homem para fazer isto, porque Ele
capacitou o homem para fazer isto. Ele deu raciocínio ao homem e ele quer que a mente de Cristo venha no homem e através de um ministério que ele deu, para que assim então ele possa propagar a sua palavra, ele possa ensinar, ele possa ajudar uns aos outros. Agora a questão não é separar o homem de Deus, né? Porque às vezes quando Deus usa o homem, as pessoas endeusam o homem, e outros, embora por outro lado, não respeita o ofício que está sobre aquele homem. Às vezes, por não respeitar o homem, termina atropelando o ofício e se mete em problema. Então, há erro dos dois lados. Existe o erro de um extremo, onde as pessoas acham que aquilo é o homem que está fazendo e que aquele homem não pode ser contrariado, que aquele homem não pode ser ajudado, que aquele homem... Nós vamos entrar nisto. E aí termina virando um sistema. E por outro lado, já existe aqueles, não, comigo não tem boca não, qualquer... Outro chega a dizer assim, eu não tenho medo do homem lá não, o que eu tiver que falar, eu falo, não é por aí. Então, nós vamos aprender nesta noite um pouquinho disso, amém? Então vamos voltar aqui, não vou ler todo o parágrafo, porque nós já lemos no parágrafo 105, mas o profeta dizendo que, mas lá embaixo, no lado de dentro, observe isso, quando você vê aqui fora, isto discordará, então veja, as assembleias, muitas coisas que eles fazem que eu creio que seja escriturístico, e posso lhes provar que isso não é escriturístico, mas há tantas mentes envolvidas nisto. Há milhares desses irmãos e irmãs assembleanos que creem nisto, na palavra, e não creem no que a Assembleia ensina ser correto, mas eles estão em uma teia. Agora, o que seria esta teia? Os irmãos sabem que a aranha, ela constrói a teia. Talvez muitos aqui não tenham conhecimento disto, mas quem já morou em local isolado da cidade, porque hoje apareceu uma teinha, a irmã vai lá com a vassoura, vai lá e limpa, né? Mas a gente que já viveu na simplicidade, né? Às vezes você deitava na cama ainda, assim durante o dia para descansar, e você olhava na comunheira da casa, estava aquela teiona de aranha, e aí ela faz como se fosse um funil, e ela fica lá no fundo, esperando que alguma coisa esbarre naquela teia, uma borboleta, uma mosca, um pequeno inseto, e quando bate na teia ela já desperta lá. Aí o camarada fica debatendo, aí ela vai chegando devagarzinho em cima da teia e papa. E o profeta diz que o sistema que o homem faz, através da sua astúcia, quando se denomina, é uma teia. E às vezes as pessoas caem ali, e eu vou dizer uma coisa para você, só Deus para libertá-los. Porque o profeta disse, milhares não conseguem ingerir aquilo, não aceita completamente aquilo, mas não tem força para sair dali. Eles não conseguem, eles debatem, mas não tem força. Irmãos, orem por nós. Domingo nós vamos começar, se Deus permitir, um ensino, através de uma pergunta também que nos fizeram. Vai ser agora a temporada das perguntas, né? E nós vamos iniciar nisto. Vou dar só uma pequena pincelada para os irmãos, né? Onde está o nosso hall de membros? Porque a Igreja de Deus tem um hall de membros. Não sei se você sabe disso, mas tem. Toda a igreja, a maioria das igrejas organizadas, elas têm um hall de membros, elas têm carteira de membros. Mas nós temos a nossa carteirinha também, nós temos o nosso hall de membros. Amém? E elas estão, esse hall de membros está guardado lá na sede. Amém? Está guardado lá na sede. E não só isto, mas vamos ver também pela Bíblia que até tudo que se passa conosco é compilado em um livro. Desde quando você começou a ser germinado no ventre da sua mãe, quando seus primeiros músculos começaram a tecer, tudo aquilo foi inscrito lá já. Por isso que os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Por isso que ainda que caia, não ficará prostrado.
Porque ele foi eleito e foi predestinado. E todas as demais coisas vai ter que concorrer e trabalhar para o próprio bem dele. Então não tem. Compreenderam? E aí nós vamos aprender como é que Deus age com a sua igreja. Como é que você pode chegar à conclusão, como o profeta dizendo, por que essas pessoas estavam presas em uma teia? Por falta de revelação. Porque a revelação é que liberta. A revelação é que prevalece. Sabia disto? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, nenhuma teia, nenhuma aranha maligna irá prevalecer contra o povo que tem revelação. Agora, por quê? Porque eles têm revelação e eles se libertam daquela teia. E eles sabem como escolher um pastor, como escolher uma igreja. Estão compreendendo? O profeta diz, você tem que ter uma igreja onde ir. Você tem que ter um lugar onde chamar, aqui é minha igreja. Você não pode ser uma pedra rolante. Né? Como existem muitas pessoas que ele percorre todas as igrejas da cidade. Não, onde falar de Deus, irmão, eu estou lá. Porque falou de Deus, para mim está bom. Não. Lembra-se que tem muitos lugares que se fala de Deus, mas aonde está o verdadeiro Deus e a vida eterna? Na sua palavra. Por isso diz, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então, há uma Bíblia sendo revelada nesses dias que estamos vivendo. Você crê nisso de todo o seu coração? E a Igreja Universal de Deus, em todo o globo terrestre, ela está sendo atraída para isto, para a palavra. Correto, meus irmãos? E você vai ver, vai aprender, né? Por que um eleito não pode ficar detido em uma teia, por que ele não pode ficar organizado em um sistema, porque ele tem uma liberdade dada por Deus, uma revelação dada por Deus, correto? Então, diz o profeta, há milhares que estão, mas eles estão presos como numa teia, e você vai ver como é que eles se prendem. Os batistas, os presbiterianos, os unististas e todo o restante deles, eles estão naquela teia onde um grupo de homens se reúne para persuadirem isto. Aqui é que mora o problema. Poderíamos, como eu disse para os irmãos, se não ficasse tão cansativo, nós poderíamos estender, pode passar um ano dentro desse assunto. Porque daqui nós já abrimos um leque, nós poderíamos buscar a mensagem, a influência de um homem sobre o outro, e você vê como que um homem influencia o outro. E principalmente, se ele tem o dom da palavra, se ele tem um ministério, e principalmente se o ministério dele é abençoado por Deus. Por isso que eu disse para vocês aquele dia que a maior tentação de um pregador não é uma mulher bonita. Embora seja também um dos perigos capitais que o profeta diz, são 3 coisas principais que ele deve vigiar, que é dinheiro, fama e mulher. Mas a maior tentação para o ministro é o pecado espiritual. É o adultério espiritual. E qual seria um adultério espiritual? Fazer o que Saul fez. Preferir ser glorificado em vez de cumprir a palavra de Deus. Foi por isso que o dele não foi perdoado e o de Davi, o natural, foi perdoado. Meus irmãos, é complicado, não é? E como funcionaria isto? O profeta diz, por causa de uma teia, por causa de uma vaidade. Então o maior perigo de um pregador não é, e eu digo para os irmãos que eu já sofri essa tentação várias vezes, eu não falo isso por vaidade. Deus conhece o meu coração que eu não estou falando isso por vaidade, mas uma pessoa chegar em você e diz, pastor, eu já ouvi todos os pregadores, para ser sincero, todos os pregadores de nome dessa mensagem eu já ouvi, porque eu trabalhava no sistema de gravação e eu era obrigado a ouvir, fazer os cortes, tudinho, tal. E a pessoa olhar dentro dos seus olhos e falar assim, mas nunca vi um pregador igual ao senhor. Você pensa que é fácil ouvir isso? E aí você olha para ele assim, e aí na hora você tem que buscar a misericórdia de Deus para aquilo não mudar você. Aquilo não mudar você. Aquela é a opinião pessoal dele, mas é uma tentação para você ouvir. Eu não me considero isso, mas é tentador você ouvir isso.
É como uma pessoa vaidosa, alguém chegar a dizer: olha, para mim você é a pessoa mais bonita do mundo. Nossa. Porque, irmãos, esse sistema é difícil. E se ele põe aquilo na cabeça, e se ele deixa aquilo rodear ele se torna um pouco arrogante, ele se torna pretensioso. E aí o diabo poderá enganá-lo e dizer: está vendo, você não é qualquer um, quando na verdade ele é qualquer um, sim. O profeta diz: não existe grande, somos todos iguais. Grande é Deus em nós. Você já parou para pensar nisso? Os batistas, os presbiterianos, os unicistas e todo o restante deles estão naquela mesma teia, onde um grupo de homens se reúne para persuadir isto. E há tanto prestígio a respeito de um homem. Olha a desgraça. Há tanto prestígio acerca de um homem. Você sabia que o profeta de Deus, eu creio que na mensagem Invasão dos Estados Unidos, se não estiver equivocado? Bom, não é segredo, vocês já viram ele falando da mensagem, que quando ele começava um trabalho em uma região, as suas campanhas, e quando aquilo começava a crescer e acumular gente demais, ele deixava aquela cidade e ia para outra cidade para que o diabo não o tentasse. Mas tentar como? Nisso que eu estou falando para vocês. Do diabo pôr na cabeça dele que ele era um grande homem. Mas um dia, quando ele chegou, ele viu a multidão, ele foi dormir no seu hotel e ele ficou encabulado e disse: Senhor, esse povo veio me ver ou veio ver o Senhor? Entenderam, meus irmãos? É muito prestígio, quando na verdade toda honra, toda glória deve ser dada a Deus. A Bíblia diz assim, que principalmente os que trabalham na palavra são dignos de duplicata honra. Ou seja, você tem que honrar a mim como um ministro uma vez mais do que você honra qualquer irmão que está aqui. Honra. Mas por quê? Por causa do ministério que está em mim. Você vai honrar eu como seu irmão e me honrar como seu ministro. Então, duplicata honra. Mas tirando disto, somos todos iguais em Cristo Jesus. E o problema do prestígio, eu vou mostrar, falo de prestígio, vocês lembram de outra coisa, né? O problema do prestígio é que ele é bom. Mas esse prestígio aqui não presta, nesse aspecto. Compreenderam? E o sistema denominacional está recheado desse prestígio. E todo o restante deles estão naquela teia, um grupo de homens se reúne para persuadir isso. E há tanto prestígio a respeito de um homem. Aqui está o bispo assentado aqui, o supervisor geral. Ele não diz nada. E o que vai dizer esse companheiro? Ele está com medo de dizer alguma coisa. Por causa do prestígio que está sobre o homem. Por causa do dom que o homem tem. Só que ele esquece que o homem tem um dom. Mas isso não quer dizer que ele seja infalível. Não teve um homem na terra, por mais dotado que tenha sido de um dom, de um ministério espiritual, que tenha sido infalível. Só teve um que foi infalível. Só teve um que teve o poder da infalibilidade. E acho que eu não preciso dizer quem foi. Foi Jesus Cristo. Os demais tinham dons, mas esses dons neles foram aperfeiçoados. Ministérios aperfeiçoados. Até Paulo reconheceu, quando menino eu discorria como menino, mas depois que eu cresci eu deixei as coisas de menino. Compreenderam?
Mas se tem um homem ali sentado, é o supervisor geral, é tanto prestígio acerca dele que ninguém ousa abrir a boca. E algumas pessoas dizem. Eu vou confessar para vocês aqui, eu apanho bastante. Porque o meu espírito é participativo. Eu não sei chegar numa reunião de ministro, eu não sei chegar em um lugar, por exemplo, e eu ver que eu poderia falar alguma coisinha ali que eu pudesse ajudar e eu ficar sentado, e muitas pessoas dizem assim, você é louco, rapaz, você vai dar sua cara a tapa. Eu fico bem quietinho, eu não falo nada, isso não se deve fazer. Dê a cara a tapa. Se é preciso dar a cara a tapa, dê a cara a tapa. Depende da maneira em que você vai dar a cara a tapa. Com humildade, com respeito. Compreendeu? Tem alguém abordando algum assunto e você vê que aquele assunto está faltando ali algumas vírgulas, alguns acentos. O assunto está indo até bem, mas tomou um rumo, seria como um acento em uma palavra que faltou. E todo mundo ali vendo aquilo, mas todo mundo de boquinha calada, porque quem está falando é uma pessoa de bastante prestígio. E diz o profeta, isso é uma teia, irmão. Isso é um sistema que se cria em torno de um homem, de uma pessoa que tem prestígio. Isso não pode acontecer. Entenderam? Então, o que deve fazer? Então você deve ouvir aquilo e quando lhe é concedida a oportunidade, se alguém mais quer participar no assunto, aí você chega com educação, com ética. Irmãos, o tema é maravilhoso, o assunto é maravilhoso. Deus abençoe o nosso querido aí que está palestrando, o talento dele, o dom que ele está tendo. Posso eu estar até errado? Mas o meu modo de ver não seria mais ou menos assim, 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 os irmãos poderiam assimilar isso? Que mal tem nisso? Agora, se já não, isso aí está errado, aí não vai dar a cara a tapa. Ele pôs a mão debaixo da mão, a cara debaixo da mão do outro. Amém, meus queridos? Mas diz o profeta, ninguém fala nada por causa do prestígio que está sobre o homem. Isso é um sistema que se cria. Então, o negócio é o seguinte, vamos lá para escutar o que uma pessoa tem para dizer e ninguém mais tem nada. O profeta disse, isso foi o que organizou a igreja primitiva. Porque a primeira igreja de Roma, que hoje é chamada Igreja Católica Apostólica, ela chegou a ser a primeira igreja cristã de Roma. Aonde Paulo pregou, onde outros santos de Deus pregou, onde a igreja movia com os dons espirituais, movia com o Espírito Santo. Mas eles foram devagarzinho, devagarzinho, que apenas colocou um ritual. Agora alguém coloca uma batina, ele é o dono da verdade. Então ele fala e os demais assistem. E o profeta diz, separou o povo da adoração, separou o povo da participação. Compreenderam, meus irmãos? Quando, na verdade, todos nós fazemos o culto. Isso não pode ser apenas um ritual. Louvado é o nome do Senhor. O supervisor geral, ele não diz nada. E o que vai dizer esse companheiro? Ele está com medo de dizer alguma coisa. Eu concordo com você, sim, isto é certo. As pessoas dizem, não, está certo, irmão. Aleluia, glória a Deus. E o medo? O profeta diz que quando se levanta um ministro na região, vamos dizer que amanhã ou depois o irmão Elias, a igreja de Rancharia, o escolhe como pastor, como ministro, e ele é empossado lá. Todos esses locais onde tem pequenas congregações, Deus levantasse alguém lá qualificado para o ministério, a igreja os escolhesse e eles ficassem lá como ministro. Eu, como sou o mais velho de ministério, diz o profeta, se eles tivessem alguma dúvida, seria correto eles virem ao ancião, aquele que tem mais tempo,
para ponderar os seus assuntos e dizer: olha, no tempo de ministério, o senhor já passou por isso, o senhor já enfrentou essa dificuldade. O que o senhor me diz sobre esse assunto? Estão entendendo? E o profeta diz na mensagem: põe-nos ao lado de Jesus. Aí vocês teriam aqui o tabernáculo como seu quartel-general, onde está aqui o ancião. E vocês, ministros mais novos, reúnem aqui com o ancião e discutam seus problemas. Não fazer disso um sistema, uma teia, onde o ancião fala e os demais. Às vezes o ancião está errado. Vou fazer que nem o pastor, que o irmão lá de Ponta Porã, é engraçado. Ele era participativo, mais ou menos como eu. E disse que iam fazer a reunião de ministro, e quando o pastor dava uma bola fora, ele gritava lá do banco: misericórdia! Aí o irmão falava assim: misericórdia por quê, irmão? Aí o pastor: pode dizer, irmão. Aí ele dava a cartada dele, né? E o pastor ficava nervoso e disse: tu não tem Bíblia não, infeliz! Né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte: tem Bíblia, infeliz, para isto. Você que discorda. Quem era o ancião maior? Era Pedro ou era Paulo? Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro comeu com Jesus. Pedro dormiu com Jesus. Pedro andou sobre as águas, sobre a ordem de Jesus. É ou não é verdade? Pedro viu a crucificação de Jesus. Pedro viu Jesus glorificado. Pedro viu Jesus transfigurado no monte. Pedro participou de todos os milagres, porque Deus o chamava como testemunha. Na ressurreição da filha de Jairo, ele, Tiago e João foram chamados como testemunha. Na ressurreição de Lázaro, ele também estava lá, ele foi uma testemunha. E de repente, do nada, aparece um Saulo de Tarso, anos depois, chamado como apóstolo. E um dia eles estavam numa festa espiritual, e Pedro, com medo dos irmãos da Judéia que tinham descido da parte de Tiago, porque ele comia junto com os irmãos convertidos que era gentil, e os judeus ainda tinham aquela bagagem que não podia comer com um gentil. Quando Pedro viu, disfarçou e foi levantando, como que dizendo: gente, eu vou ali fora ver o que está acontecendo. E Paulo olhou para ele e viu que ele estava pecando com aquilo. E Paulo disse: Pedro, isso não se deve fazer. Estão compreendendo? Me desculpa a expressão, ali não tinha teia. Sim. Bem lembrado. Pedro foi chamado diretamente, escolhido em Mateus capítulo 10, nomeado por Jesus, e depois foi o primeiro pastor comissionado direto de Jesus. Por isso que ele diz em 1 Pedro capítulo 5, não é? Ele disse: aos presbíteros que estão entre vós, eu que também sou presbítero com eles. Então veja, mas ele não fez daquilo um prestígio sobre ele que os demais tinham que parar e escutar ele. Não. Paulo disse: Pedro, não se deve fazer isto. E você pensa que ele guardou ressalva, que ele ficou esperando oportunidade para depois defamar Paulo? Pelo contrário, ele elogiou Paulo. Eu creio que na segunda carta dele ele diz como escreveu o nosso amado irmão Paulo em suas epístolas, a qual há pontos difíceis de entender, a qual os indoutos torcem. Segundo, ele ainda diz assim, escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele poderia ter usado os meios de comunicação que eles tinham naquela época, que eram as epístolas, e ter lascado a madeira. Só vocês cuidado com um cidadãozinho aí, ó, que veio depois de mim agora, está cantando alto por aí. Eu vou dizer para vocês, eu vi ele, eu falei, não. Ele não gozava desse prestígio. Pelo contrário, ele se sentia um com os outros. Mas Paulo também sabia o seu lugar. Você pode ver que em Atos capítulo 15, quando aqueles irmãos
lá da Judéia, desceu lá para Antioquia e começou a infernizar a cabeça dos irmãos, dizendo que eles tinham que circuncidar para ser salvo. O que Paulo fez? Paulo e Barnabé, eleito pela igreja, partiram para Jerusalém, para os apóstolos, que era antes dele, ele sabia quem procurar. E disse: olha, esses irmãos desceu lá da Judéia, eu não sei se vocês deram mandamento, mas a coisa acontece assim, assim, assim. Aí reuniu Pedro, Tiago, João e os anciãos. Leia lá Atos capítulo 15, quando você chegar em casa. E aí chegaram a um consenso de que não deveria perturbar aos irmãos gentios. Eles não faziam umas coisas só, eles se reuniam, mas quem predominava era o Espírito Santo. Estão entendendo, meus irmãos? É claro que existem lados humanos, o homem pode cair numa vaidade por uns instantes e às vezes depois ter que pedir perdão para o outro, isso é normal, o ser humano é ser humano. Como o profeta diz na mensagem de Paulo nos Olados de Jesus, muitas coisas naturais ainda estão, mesmo com os ministros. Existe ainda vaidade, existem muitas coisas que pode tentar a um homem de Deus, mas essa parte, essa teia, esse prestígio, essa questão de eles gozar de certos prestígios só porque foi chamado antes ou porque Pedro tinha a igreja maior, né? Porque só no dia de Pentecostes foi 3.000 almas, depois aproximou-se a quase 5.000 naquela época. Depois foram dispersos, mas eles gozavam do benefício de ter a maior igreja. Porque depois de Jerusalém, só Antioquia que chegava perto do que era a igreja. A Antioquia foi chamado o segundo lugar, né? O centro do cristianismo. Mas tirando disto, Jerusalém predominava. E a Bíblia diz que por causa dos sinais e prodígios que eles faziam, até muitos sacerdotes obedeciam à fé ocultamente. Com medo dos judeus, mas obedecia. Estão compreendendo, meus irmãos? Agora diz o profeta: todo o restante deles estão naquela teia, o grupo de homens se reúne para persuadir isto. E há tanto prestígio a respeito de um homem aqui, este é o bispo assentado aqui, ninguém pode falar nada. Outros dizem: vai dar a cara a tapa, eu sou doido? Está fazendo o que ali? Só somando, sendo um a mais? Não. Não abra a boca para dizer do que não sabe, mas se Deus colocou no seu coração, e você crê que o que você pode falar pode ajudar, e é aberto, foi dada a oportunidade, então faça jus à oportunidade. Vai lá com humildade, e nem que causa tumulto, não tem problema, mas você, do seu coração, com amor e com espírito de humildade, com ética, você fez o seu papel. Sim, isto é certo, um bispo ou presbítero, você é exatamente certo, ele concorda com ele. Aqui vamos tirar este alcoólico aqui da rua, que um cidadão comum vai passando pela rua e diz: ô velho beberrão, nada para ele. Trago até aqui, coloque como um polícia militar e coloque um distintivo nele e um revólver nele. Bom dia, João, que bom te ver. Outra vez o respeito um ao outro. Jesus disse: como pode você ter fé quando você tem esse tipo de respeito? Quer dizer, você vai respeitar ele só por causa do distintivo? Antes ele era um bêbado, um alcoólatra. Agora, porque ele pôs um distintivo, então agora ele vai usar de abuso de autoridade, como alguns policiais fazem. O profeta diz: como vocês podem obedecer e servir a Deus usando esse tipo de espírito? Como pode você ter fé quando você tem esse tipo de respeito? Você sabe, requer de nós respeitarmos alguém. Eu simplesmente não me recordo exatamente como é a palavra lá, mas é quando você deseja respeito um ao outro, vê? Não pode fazer isso. E quando os homens se ajuntam em uma organização, eles se assentam e aquele homenzinho está com medo de dizer alguma coisa, porque o bispo disse assim, o presbítero diz assim: mas não despreze o homem, creia que ele é um bom homem, mas sempre recorde, a palavra de Deus é correta, todas as outras coisas contrárias são erradas. Vocês viram como é que constrói a teia? A teia denominacional? Ou seja, ele fala, ele ordena, e os demais, sem tentar magoar ou ferir alguém. Eu vi um ministro dizendo que até para visitar um outro ministro, perguntou para o outro lá o que ele achava.
Disse, não, é bom você ir. Ué, e o Espírito Santo onde é que fica? Eu creio que se há dúvidas, se há dificuldade, você tem que ter uma pessoa a quem recorrer. Você não é o dono da verdade. Tem pessoas que Deus pode usar, até um ministro mais simples que for para te ajudar, um irmão mais simples para te ajudar. Amém? Mas dizer aonde eu devo ir e aonde eu não devo ir, estou entendendo? E às vezes, meus irmãos, isso custa um preço alto. Eu, recém-reconhecido como pastor, e o meu pastor naquela época, a qual que Deus descanse a sua alma em paz, a qual eu devo muitos favores a ele, eu creio que Deus há de compensá-lo por tudo que ele fez por mim. Mas um dia, dentro da casa de um ministro, de um irmão que era auxiliar dele, e eu estava junto com ele, mas não concordando com o que ele tinha feito naquele lugar, que ele ia auxiliar um povo que tinha saído de outro povo. E o irmão, o auxiliar, o dono da casa, disse, o pastor Paulo, que está mais perto aqui, ele poderia vir nos ajudar. Ele disse, eu não vou, irmão. É duro. Eu disse para ele, eu não venho, irmão. Aí o pastor virou para mim e disse, agora se o pastor chamar ele no tabernáculo, ele vem, irmão. Eu disse, aí eu posso até vir. Aí depois você tem que viajar o trajeto de volta de novo, junto com aquela pessoa. Você conviver com aquela pessoa, sendo que você o contrariou. Mas eu tenho que defender minhas convicções. A gente tem que ser sincero. Uma vez também fui visitar outro ministro, e ele me levou num trabalho dele. Aí passamos pela cidade e tinha um tabernáculo até grande assim. Disse, aqui é o tabernáculo do pastor fulano. Aí andemos mais um espaço e chegou lá na igrejinha dele. Aí me levou no quartinho e falou, irmão, vai pregar para nós? Eu disse, pastor, o senhor me perdoe, eu preciso conversar com o senhor antes. Ele disse, não, sim. Eu disse, como é que é esse trabalho do senhor aqui? Como assim, o irmão está dizendo? Eu falei assim, esse trabalho aqui são pessoas desistentes do outro trabalho lá, saiu do outro trabalho lá, foi um trabalho que o senhor levantou. Eu disse, não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, aqui é um trabalho sério, um trabalho, amém. Só que ele ficou magoadinho comigo. Nunca mais ele me convidou. E depois eu convidei ele para vir aqui também. Ele veio até aqui perto, mas não chegou aqui. Mas eu tinha que fazer isso. Estão compreendendo, meus irmãos? E se uma pessoa fizer isso comigo, eu não vou ficar magoado com ele. Porque não temos que ir pelo prestígio da pessoa, nós temos que ir pelo que é correto. Aí diz assim, então o senhor é sempre... Não sou 100% não, eu também já tenho dado meus pisos em falso com relação a isso. E às vezes você termina se comprometendo. Mas nós temos a palavra de Deus para voltar nela sempre. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Então eu espero que os irmãos tenham entendido como é fácil você cair dentro desse sistema e como ele prende, como ele amarra a pessoa. E principalmente quando você precisa da ajuda daquela pessoa, como o irmão Brana passou por essa situação, onde era raro o emprego naquele local, estava na época de depressão, onde eles tinham saído da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos estava numa situação tão difícil, que na cidade de Washington, assim, o presidente servia a refeição pública para as pessoas poderem comer, para não morrer de fome. Então quem tinha um trabalho naquela época se considerava honrado, e na cidade do profeta era pequena, e ele conseguiu um trabalho, estava trabalhando, e o seu patrão era um religioso nominal, e disse para o irmão Brana, disse, olha, eu estava lendo o Apocalipse ontem, e começou a dar risada, ele disse, eu acho que João comeu muita pimenta na janta, e foi dormir na ilha de Patmos, e eu acho que ele teve um pesadelo.
Porque onde é que já se viu isso, isso, isso? O irmão Branham virou para ele e disse, com todo o respeito, senhor fulano. Com todo o respeito, o senhor não deveria dizer isso. Mas por que, Billy, se o senhor tinha que ter vergonha como um cristão falar uma coisa dessa? E ele sabia que aquilo poderia custar o seu emprego. Mas ele disse, o senhor vai me desculpar, o senhor é o meu patrão, eu preciso do meu trabalho, o senhor é um homem decente, tá? Mas o senhor como cristão, o senhor está errado. O senhor devia sentir vergonha de falar uma coisa dessa. Compreenderam agora? Mas se fosse outro, precisa ser, irmão, deixa isso para lá, né? Porque eu dependo dele, eu trabalho para ele, e a coisa está feia, e se eu for falar... Oh, meu querido, nós temos que ter fé. E que quando nós honramos a Deus, em vez de honrar o homem nesse aspecto, Deus é por nós. Que Deus seja louvado. Vamos nos pôr de pé. Querido e poderoso Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça, nós te damos louvor, Pai, e pedimos que nos abençoe, que ajude-nos. Não somos perfeitos e estamos longe de ser, mas livra-nos de toda a teia, Senhor, de tudo aquilo que é contrário à tua santa palavra. Permita que sejamos um povo, Senhor, ajudados por ti, e que a palavra de Deus venha prevalecer em todos os aspectos. Ajude aqueles que ainda estão presos em alguma teia, por causa do prestígio de um homem, prestígio de um sistema. Livra eles, meu Deus, de toda a teia denominacional, e que eles possam alcançar a liberdade através da revelação espiritual. Nós te pedimos em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, meus queridos, em nome de Jesus Cristo.